Então, regressamos ao capítulo 3, de processamento a médio nível, onde foram introduzidos os conceitos de morfologia binária. Hoje vamos complementar com uma abordagem à morfologia, com uma formalização matemática que resolve algumas ambiguidades eventuais e com uma extensão para níveis cinzento, imagem em níveis cinzento. Nesta sessão falaremos da parte A e continuaremos depois noutra sessão com a parte B. Os tópicos principais desta lição passam por alguma introdução aos conceitos de revisões e abordaremos a dilatação e a erosão numa forma matemática, rigorosa, sem ambiguidades e provavelmente mais facilmente de entender e aplicar. As referências nesta parte da morfologia, à parte dos tradicionais, Burger e Gonzalez, o som cá aparece também como um livro interessante, mas o que existe no Burger e Gonzalez é suficiente. Para estudos mais completos, porque esta área da morfologia afirmou-se nas décadas recentes, existe, por exemplo, este livro, The Image Processing and Mathematical Morphology, do Xi, e é um livro interessante para quem quiser fazer estudos mais aprofundados e mais completos sobre esta área. Bom, comecemos pela introdução e conceitos fundamentais. Vamos usar muito a álgebra de conjuntos, ou seja, operações com conjuntos, como interseção, reunião ou união, se quisermos, e aqui algumas notações: o conjunto vazio, o cardinal de um conjunto, a operação de subtração, já vamos ver o que é, operações de estar contido ou de não estar contido, ou então o bico operador de pertence, não pertence. Mais do que um operador, é mais um indicador de relação. Bom, então para formalizar a morfologia, usaremos toda uma teoria baseada na teoria de conjuntos. Neste contexto, conjuntos são imagens, grupos de pixels ligados, regiões, vizinhanças e elementos estruturantes, tudo isto são conjuntos. E como nota preliminar, a destacar que os conjuntos de pontos em estudo são pixels brancos ou de objeto e que se caracterizam pelas suas coordenadas. Portanto, os nossos conjuntos vão ser pixels brancos que se caracterizam pelas suas coordenadas, um par de números. Portanto, trabalha-se unicamente com imagens binarizadas. A exceção na parte B desta lição são uns casos especiais de imagens a nível cinzento que explicaremos mais tarde. Mas para já vamos nos focar nas imagens binarizadas e o que sabemos delas até o momento. Continuando com definições e formalismos, os pixels são pontos associados. Os pontos associados aos pixels da imagem são em geral definidos no espaço euclidiano a duas dimensões. Representamos desta forma: portanto, um P tem duas coordenadas, ou seja, pertence a este espaço com duas coordenadas, é o quadrado. Mas, no caso geral, esse espaço consiste apenas de inteiros, que são as coordenadas dos pixels. Eventualmente negativos, veremos alguns casos que é interessante. Logo, o espaço euclidiano que usamos, aquele ali, acaba por ser o espaço dos números inteiros, negativos ou positivos, incluindo o zero, o bico z quadrado. Algumas operações comuns de revisão: está aqui um diagrama de Venn, dois conjuntos, A e B, quem é quem, a pergunta que se põe, as operações usuais e a sua definição. Por exemplo, quando reunimos dois conjuntos, quando unimos dois conjuntos, A união com B, representa-se desta forma. Isto significa que o resultado é um conjunto de pontos P pertencentes a Z quadrado, tal que, é o que isto quer dizer, P pertence a A ou P pertence a B. Portanto, basta pertencer a um ou ao outro, que a união dos dois vai dar um conjunto com ambos, com pontos de ambos os conjuntos. A interseção de conjuntos, que se nota desta forma, ou denota desta forma, é o conjunto de pontos pertencentes a Z quadrado, tais que P pertence a A e, notar a diferença da notação, e P pertence a B, portanto, tem de pertencer simultaneamente ao mesmo. Por exemplo, neste caso aqui, era toda esta região, que era a interseção comum aos dois. Outra operação é o complemento de conjunto, que tem esta notação, e mais outra à frente, já vamos ver, que é o conjunto dos pontos, o conjunto dos pontos, dos pixels neste caso,
que não pertencem a A. Finalmente, a última operação chamada subtração de conjuntos, que tem várias notações usuais. Esta é se calhar a notação formalmente mais recomendada. Em alguma literatura aparece esta notação, isto é uma subtração, mas não é uma subtração usual, é uma subtração de conjuntos, por isso para evitar confusão é que se utiliza muitas vezes esta notação. Ou também, esta outra forma de representar é mais a operação, que é a interseção de A com o complemento de B. E isso traduz-se desta forma. É o conjunto de pontos P pertencentes a Z quadrado, tais que P pertence a A e P não pertence a B. Se calhar vamos ilustrar em MATLAB uma pequena operação que mostra estes resultados. Aqui estamos em MATLAB, onde estão aqui representadas estas 4 operações, e vamos executar e comentar à medida que surgem. Está aqui a primeira parte da execução, vou fazer isto maior. Temos a imagem A e a imagem B, que são dois retângulos, estão definidos aqui. Já desapareceu. E é só recuperar a imagem. Está aqui. Isto é ela. Os dois conjuntos. Depois fazemos operações de união, que em MATLAB se representa desta forma, já falamos mais tarde. Interseção e de subtração e de negação. Portanto, temos aqui as duas imagens, a união das duas, portanto, o conjunto de pontos pertence a um ou ao outro, a interseção das duas, o conjunto de pontos que pertence simultaneamente aos dois, a subtração, portanto, o conjunto de pixels de A menos os pontos de A que também pertencem a B, e finalmente outra operação de complemento, que é o complemento de A, que está ali, ou a negação, às vezes diz assim, que é o conjunto de pontos fora de A. Continuando, como estas operações que acabamos de mostrar se mostram em MATLAB, como acabamos de ver, vamos só recapitulá-las aqui. A união de dois conjuntos, que se representa, como acabámos de ver desta forma, formalmente em MATLAB, usando esta operação. Isto aqui não é A, isto aqui é B. A ou B. Aqui a interseção de conjuntos, mais uma vez, está aqui uma grelha, isto é B também. A interseção com B representa-se com esta operação. E o complemento de um conjunto, AC, ou esta notação, ou muitas vezes esta notação, há várias formas de demonstrar e que de representar, e que em MATLAB se representa desta forma com um til. Portanto, este conjunto C é o complemento ou a negação de A. A subtração de conjuntos representa-se desta forma, como acabámos de ver. Cuidado com esta operação, ou assim, e fazemos a representação como acabámos de ver. Em MATLAB está aqui a notação, aqui, o AND, o operador de interseção, chamamos-lhe assim, combinado com a negação de B. Portanto, definição formal, definição em MATLAB, a recapitular, isto aqui é B, isto aqui é B, foi uma grelha. Bom, para começarmos a formalizar, a nossa primeira operação de morfologia é a translação morfológica, também chamada shift morfológico, que é uma operação que altera os pontos de um conjunto por modificação das suas coordenadas por adição de valores, ou seja, translação. É curioso como esta operação, que vamos ver já a seguir, muito simples, é a base de todas as operações morfológicas. Ok, assim, sendo A um conjunto de pontos, portanto, pixels não nulos da imagem, como acabamos de ver, pixels brancos, e sendo H um vetor que representa a translação morfológica a aplicar, A índice H representa um novo conjunto, portanto, na literatura aparece com o nome Shifted Point Set, que se define desta forma. Ou seja, A subscrito índice H é o conjunto de pontos tais que os novos pontos têm as coordenadas dos originais x mais o vetor H, e o vetor H é um par de valores para todos os x pertencentes a A.
Vamos ilustrar. Por exemplo, se h igual a 1, 0, isto vai significar uma translação morfológica de 1 na horizontal e 0 na vertical. E se representarmos o nosso conjunto por estes pontos que estão aqui marcados, portanto estão assinalados com estes quadrados, este símbolo aqui neste canto representa a origem da referência de coordenadas, numa imagem, se quisermos, o 0, 0. Quando este conjunto que está aqui, destes pixels, são o nosso objeto ao qual vamos operar uma translação morfológica. E claro, está aqui na representação ao lado, há índice H, é a mesma coisa que há índice 1, 0, e reparemos que todos os pontos, todos os pixels, foram translacionados, shifted, como diriam em inglês, uma unidade para a direita. Porquê? Porque a origem está aqui, que é o 0, 0. Esta cruz, que nos vai aparecer sistematicamente ao longo desta sessão, traduz a origem do sistema de coordenadas dos pontos, dos pixels, e é o 0, 0 por definição. Portanto, usamos uma cruz no sítio conveniente, mas obviamente essas são as coordenadas 0, 0, como se diz aqui. Pronto, esta definição é muito simples e vamos ver como ela pode ser usada de formas cada vez mais complexas e representar praticamente todas as transformações ou operações morfológicas. Alguma notação? Começarmos a habituar a notação das operações básicas. A dilatação da imagem A com o elemento estruturante B representa-se desta forma. Há quem chame muitas vezes também a soma de Minkowski. A erosão da imagem com o elemento estruturante B representa-se desta forma. Grosso modo, um sinal menos no interior de um círculo e era um sinal mais. Portanto, erosão. A abertura da imagem com o elemento estruturante B representa-se com um círculo aberto e o fecho, portanto, a abertura e o fecho representa-se da imagem A com o elemento estruturante B, representa-se com um círculo fechado. Ok, vamos então ver que as particularidades da dilatação. A dilatação da imagem A com o elemento estruturante B, acabámos de ver, tem esta notação. Ok, mas como se calcula? A operação de dilatação resulta num conjunto de pontos que representa todas as combinações de somas vetoriais de pontos entre os dois conjuntos de operação. Ou seja, C, que é a dilatação de A com o elemento estruturante B, é o conjunto de todos os pontos, chamamos C, cujas coordenadas são iguais à soma das coordenadas dos dois conjuntos para todos eles. Portanto, A pertence a A e B pertence a B, portanto, A minúsculo ao conjunto e B minúsculo ao conjunto B. Já vimos dizer quadrado é o espaço euclidiano das coordenadas inteiras. A, B e C são pontos a duas coordenadas. Neste contexto, são também as coordenadas dos pixels. São as coordenadas dos pixels, não há muito a dizer. Vejamos aqui um exemplo. Se o meu conjunto A tiver estes pontos que estão aqui assinalados em baixo, o 1, 0, o 1, 0 é este aqui, o 1, 1 é este aqui, o 1, 2, o 2, 2, o 0, 3, o 0, 4, estão aqui. O conjunto B, o nosso elemento estruturante, tem dois elementos apenas, o 0, 0 e o 1, 0, está aqui, o 0, 0 e o 1, 0. Reparemos como há coincidência aqui a cruz, que é a origem, o ponto de referência, com o valor 0, 0, e temos lá também um pixel, portanto o conjunto, a origem coincide também com, um dos pontos coincide também com a origem do sistema. Bolas. Ok, o resultado é, então, se C for dado por isto, C, que ainda está aqui indefinido, vamos mostrar já a seguir, é dada pelas combinações todas das somas deste com cada um dos outros, que é a primeira linha que está aqui, e deste com todos os pontos de A, que é a segunda linha que está aqui. Ok, temos aqui o conjunto final de pontos, que é a dilatação, e que, pelo conhecimento que nós temos da dilatação das operações abordadas noutras lições há tempos atrás, vemos que, de facto, houve uma dilatação para estes pontos aqui ao lado. Particularidade, há aqui dois pontos repetidos,
mas como isto é um conjunto, dois elementos iguais são o mesmo elemento, portanto, pontos repetidos reduzem-se só a um, porque de facto pode acontecer que a operação introduza pontos repetidos, mas em termos de teoria de conjuntos, dois elementos iguais são o mesmo elemento, e portanto o conjunto final tem apenas um ponto 22, não faz sentido ter dois pontos 22. Há outra forma de representar a dilatação, e a dilatação também pode ser vista como a união de todas as translações possíveis. Ou seja, é semelhante ao que acabamos de ver, só que noutra notação. E esta forma é bastante compacta, e a dilatação dada como a união para todos os elementos, para todos os pontos do elemento estruturante das translações morfológicas. E esta é a notação, portanto a união para todos H, ou esta forma mais geral, portanto houve aqui uma troca de ordem, mas estão ligados. E temos aqui um exemplo ilustrativo. Se B for igual, reparemos aqui, surgiu agora uma coordenada negativa, para explicarmos, de facto, se esta aqui é a 0, 0, coordenada à esquerda tem valores negativos. Portanto, este elemento estruturante B tem então dois pontos, e o fulcro, ou ponto representativo, a origem, que é aquele que está ali sempre, em qualquer um deles, neste caso, não está incluído no elemento estruturante. Pronto, curioso, pode acontecer. E vejamos se surge algo novo. Parece que a dilatação, podia haver aquela ideia simplista de que a dilatação acrescenta pontos numa imagem, mas também pode retirar pontos numa imagem com a definição formal. Portanto, dilatação não é só acrescentar, é criar com base nesta operação, da operação morfológica. Vamos mostrar melhor, portanto, este exemplo que acabamos de mostrar, vamos ilustrá-lo melhor. Isto é igual a esta operação, portanto, esta operação de dilatação, com o A, o B, este vai ser aqui o C. Vamos fazer os cálculos. A igual a 1, 2, 3, está aqui. B igual a menos 1, 0 e 1, 0. Ok. Translação morfológica de A a menos 1, 0, portanto, com o primeiro elemento de B. Ou seja, estes pontos vão chegar-se vai dar, no fundo é somar as operações. Esta com aquela vai dar 0,1, 0,2, 0,3. O A1, a translação morfológica, que é somar este 1, 0 com o A original. Vai dar 2,1, 2,2, 2,3. Unindo os dois conjuntos, portanto a dilatação é unindo os dois conjuntos, vamos ter aqui as coordenadas dos pontos finais. Como podemos ver, estão aqui todos. 0,1, 0,2, 0,3, 2,1, 2,2, 2,3. E é assim que se processa a dilatação. Algumas propriedades da dilatação. É comutativa. A demonstração destas propriedades pode ser encontrada na literatura, não é muito relevante aqui, mas os livros demonstram, algumas delas são bastante fáceis de demonstrar, o caso desta. É associativa, portanto, A dilatado com B dilatado com C é igual a A dilatado com B dilatado com C. Pronto, associativa. São expectáveis estas propriedades. E esta associatividade permite, por exemplo, aplicar duas dilatações de seguida sobre uma imagem e obter o mesmo resultado. Ou seja, se dilatarmos com B e depois dilatarmos com C, isso é equivalente a dilatar com a dilatação de ambos entre si, que é esta, digamos, esta figura ilustra aquela operação ali em cima. Outra operação é a distributividade em relação à união, que se representa desta forma, portanto, A dilatado com B união com C, é de facto a união das dilatações. E pronto, a união equivale à junção de conjuntos pela operação de OU nos pixels 1 e 0 em MATLAB. Portanto, quando fazemos a união, estamos a juntar os pixels. Uma particularidade e elementos estruturantes menos comuns, chamemos assim mais estranhos. Por exemplo, pela definição, qual o efeito de elementos estruturantes, como por exemplo estes que estão aqui em baixo. Este elemento estruturante e este.
em que temos componentes negativas, neste caso, e o fulcro está fora, ou está fora. Os pontos do conjunto são todos ou nenhum deles contém, vamos dizer de outra forma, a origem não há nenhum ponto, não há nenhum pixel com as coordenadas na origem. Ok, isto dá em MATLAB não é MATLAB isto não pode ser feito desta forma, porque MATLAB não aceita elementos estruturantes com fulcro que não seja um centro do elemento estruturante. Então em MATLAB tem que se fazer um truque, que é acrescentar zeros para trás para, neste caso aqui, daquele primeiro, para o fulcro ficar no centro. Ou no outro, este mais estranho, já se consegue imaginar, temos que fazer o padding de zeros para o fulcro ficar no centro, ser o ponto 0, 0. Vamos ilustrar isto rapidamente em MATLAB. Aliás, temos aqui um resultado que vamos mostrar a execução rapidamente. MATLAB, vamos definir para o primeiro caso o elemento estruturante, nada de especial, estão aqui só as coordenadas, portanto criamos zeros e depois mudamos alguns dos pontos. Depois só uma ilustração com um plot para vermos onde é que está a origem. E depois fazemos a dilatação. A operação fundamental é esta, a imagem está aqui, uma imagem de... vamos executar. E temos aqui o elemento estruturante, colocamos um pequeno asterisco amarelo para dizer onde é que é o centro, e depois numa imagem com... vamos fazer isto maior. Numa imagem com pixels, está aqui dilatada para se perceber melhor, está em grande escala para se ver melhor, e está aqui a dilatação dela. Portanto, são pontos isolados, que foram colocados ao longo de uma grelha, e aplicando a dilatação, que está ali, a erosão é a seguir, temos a imagem resultante. Repare-se que, como o fulcro não tem pixel, a tal questão de não haver nenhum pixel com coordenadas 0, 0, na definição formal, esses pontos desaparecem na dilatação final. Portanto, quase que se pode dizer que cada um destes pontos foi substituído por este conjunto. Pronto, se bem que a expressão substituir não é muito feliz. Vamos fazer o outro exemplo. Temos aqui o elemento estruturante, ou seja, tivemos que acrescentar zeros à volta. É um elemento estruturante grande, tivemos que colocar zeros e pô-lo ali naquele canto, para a origem ficar aquela, e aplicando a mesma operação que vimos há bocadinho, vamos fazê-la grande. Aqui temos, cada um destes pontos foi, digamos assim, entre aspas, substituído pelo elemento estruturante. Volto a dizer, substituído não é a palavra correta, mas aqui dá para entender, sobretudo porque estes pontos estão tão afastados uns dos outros que as dilatações em torno de um deles não afeta os restantes. E pronto, temos aqui a imagem final em MATLAB da dilatação. Passamos a abordar a erosão. E a erosão tem algumas particularidades especiais. A erosão da imagem A com o elemento estruturante B define-se desta forma, já vimos antes, representa-se desta forma, e a operação de erosão resulta num conjunto de pontos tais que a sua translação com todos os elementos do elemento estruturante resultaria nos pontos do conjunto A, do conjunto em erosão, conjunto A. Ou seja, o conjunto de pontos que representa a erosão são estes, pertencem ao quadrado, tais que C mais B, com B pertence... há aqui uma grelha. Ok, não está certo, está certo. E C mais B pertence a A. Parecia uma grelha, mas não é. É um pouquinho abstrato perceber esta operação. Portanto, não há... não é intuitivo.
Ou seja, em termos práticos, o cálculo far-se-ia testando todos os pontos de A para ver se verificava a definição. Portanto, tínhamos que ir a A, verificar se todos os pontos de A verificavam esta condição. E isto não é fácil. Este método não permite um cálculo tão imediato, porque é exaustivo e porque há formas alternativas de fazer. Ou seja, isto tem que ser feito com outras. Isto poderá ser feito com outras definições, como vamos ver já a seguir. Uma delas é esta aqui, que não é. Continua a não ser muito fácil, mas que é uma tradução da anterior, portanto não ganhamos muito com isso. Aquela que é mais fácil de aplicar na prática é aquela que apresentamos a seguir. C, que é o conjunto de A erosão com B, dado pela interseção de todas as translações morfológicas de A com o simétrico dos elementos, dos pontos do elemento estruturante H que pertence a B. Ou seja, isto parece confuso, mas vamos ver que afinal não vai ser. Está aqui esta representação, esta notação. Portanto, a erosão de A com B é a interseção de todas as translações morfológicas com o simétrico dos pontos de B, que é o que está aqui. Portanto, A índice menos H representa a translação morfológica com o vetor simétrico de H. Com esta definição, pode-se definir o resultado da erosão como a interseção de todas as translações da imagem original com os simétricos de todos os elementos do elemento estruturante B. Vamos pegar um exemplo e explicar melhor. Vamos admitir que temos um conjunto A, com estes pontos todos estão aqui, e temos um elemento estruturante B, que escolhemos pequeno e simples para as contas serem mais fáceis de fazer. Então, com esta nossa operação, que acabamos de dizer, C erosão com A, o resultado vai ser este, já vamos demonstrar. O resultado vai ser este, como aliás se poderia concluir pela observação, porque este resultado que está aqui é de facto este, e por observação visual dá para perceber que quando passamos pelas abordagens a que estamos habituados, que este ponto, com este elemento estruturante, este ponto vai ser erudido, porque tem vizinhos brancos na vizinhança, dado por este elemento estruturante. Este também vai, porque há aqui um ponto, vizinhos brancos, vizinhos vazios, perdão, vizinhos de fundo, portanto isto é fundo, isto é pixel, as cores aqui são enganadoras. Este aqui também tem vazio deste lado, este aqui também tem, portanto estes pontos desaparecem todos, não é? Estes pontos desaparecem todos e fica aquele resultado. Mas melhor do que esta impressão visual, e vamos demonstrar matematicamente o processo. Ok, retomando os valores, está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B e está aqui o conjunto C que nós queremos demonstrar. Então, pegamos no nosso conjunto A original, então estes pontos que aqui estão são os pontos A ali. Vamos fazer a primeira translação morfológica, que é aplicar esta operação. Portanto, vamos fazer então a primeira translação morfológica, chamemos lá que é o A índice 00. Ora bem, o simétrico 00 é 00, o A1 é exatamente igual ao conjunto A. Nós representamos aqui uma cor diferente para mostrar que é uma operação transitória, só criamos aqui um espaço vazio a mais para as imagens ficarem similares, mas este conjunto que aqui está exatamente igual àquele, está aqui a origem e está ali a origem. Ok, este foi fácil. E o A, aquilo que chamamos A2, vai ser a translação morfológica com o simétrico. Portanto, este menos 0 é o simétrico daquele que está ali. E é praticamente somar a translação, o vetor de translação aos pontos de A e temos aqui o que resulta. Ou seja, acaba por ser uma translação morfológica, os pontos são todos deslocados para trás um pixel e, como vê-se aqui, estão as duas, a origem está ali, e agora já tem um ponto na origem, aquele 00, que resultou de shiftar, de puxar para a esquerda todos estes pontos. Ok, agora já fizemos as duas partes, só nos falta fazer agora a interseção. Portanto, já fizemos isto para todos os H's pertencentes a B, neste caso são só dois, e agora vamos fazer a interseção deste conjunto com aquele conjunto. Portanto, vemos que a interseção aqui há de comum. Analisamos aqui,
entre este conjunto e este, comum, temos aqui assinalado a cores, ou se olharmos visualmente também percebemos que a interseção dos dois são estes 3 pontos que estão aqui. Portanto, esta forma de realizar a erosão, matematicamente muito elegante e fácil de compreender, e pronto, e não tem qualquer ambiguidade. Bom, algumas propriedades da erosão. A erosão é muito particular, como referimos há bocadinhos. A erosão não é comutativa nem associativa. Ou seja, A erodido com B é diferente de B erodido com A em geral. E depois temos este caso aqui extraordinário, que eu deixo aqui um alerta. A associatividade A erodido com B erodido com C é A erodido com a dilatação dos dois. Portanto, é não associativa, portanto, poderia parecer estranho. Se pensarmos bem, se calhar até alguma lógica, a erosão tem efeitos devastadores, não é? Quando acumulada. E por isso esta propriedade particular aqui. Depois tem algumas outras propriedades. A distributividade, eu chamei-lhe especial em relação à união. Portanto, A erodido com a união de dois é equivalente, dois conjuntos, dois elementos estruturantes, se quisermos, é a interseção das erosões. Portanto, é um conjunto. A erosão já reduz, em geral, reduz a dimensão do conjunto A. A interseção destas duas reduções dá uma coisa ainda mais erodida, chamemos assim. Ainda temos aqui uma outra operação, a distributividade à esquerda em relação à interseção. Portanto, dois conjuntos intersetados, erodidos com C, vai dar algo semelhante a uma lógica anterior. Portanto, qualquer destas operações reduz sempre as dimensões finais, ou seja, reduz ou aumenta a escala de erosão. Portanto, juntar elementos na operação de erosão só vai diminuir as dimensões do objeto final por erosão. Aqui uma particularidade, uma curiosidade interessante, que é uma pergunta que se pode fazer assim. O que é que significa isto? C é igual a A menos a erosão de... portanto, A menos a sua erosão, ou ainda a sua dilatação menos A. E em que o elemento estruturante, vamos usar a notação MATLAB, que é o elemento estruturante de 3x3, como já falámos noutras vezes. Portanto, vejamos antes de ver o resultado. A menos a sua erosão, em todas as direções de um pixel, chamamos assim, ou a sua dilatação menos A. Bom, se calhar alguns já imaginaram. Está aqui um exemplo. Permite obter um contorno. De facto, se dilatarmos uma imagem e depois subtrairmos a imagem original, portanto, o pixel a mais que se criou é o que vai sobrar. Ou então, quando erodimos, tudo o que sobra é para retirar. Portanto, estamos a falar deste caso aqui. Tudo o que sobra é para retirar e ficamos com o contorno externo. Uma nota, estas duas operações não são exatamente a mesma imagem, até porque esta imagem que aqui está, C, não vai ser maior em termos de extremos do que a imagem original A, e aqui vai ser, porque A dilatado com B, o A vai crescer em todas as direções, e depois subtrai-lhe o anterior e fica esta imagem que aqui está. Portanto, para imagens binárias, esta forma de fazer erosão, de fazer detecção de contornos é interessante e é muito eficaz e é muito rápida. Claro, para imagens binárias é exclusiva para imagens binárias para já e tem esta vantagem de ser rápida. Bom, quase a terminar, a recapitular um pouco algo que já sabemos, ou pelo menos pôr as definições daquilo que já sabemos, que é a abertura que se define desta forma, a abertura de um conjunto, que é, mais uma vez, como já vimos no passado, a erosão seguida de uma dilatação. E, portanto, não há grandes novidades aqui. O fecho, que se representa desta forma, é uma dilatação seguida de uma erosão.
são ambos idempotentes. O que é que isso quer dizer? Que se eu aplicar a operação múltiplas vezes, o resultado é equivalente a aplicá-la só uma vez. Por exemplo, A abertura com B e depois abertura com B é a mesma coisa que A abertura com B. A mesma coisa para o fecho. A fecho com B e depois fecho com B é a mesma coisa que A fecho com B. Portanto, esta propriedade de idempotência é dizer, fazer a abertura uma vez ou fazer a abertura N vezes vai dar o mesmo resultado. Pronto, estes, só para relembrar, o efeito final destas operações são variáveis. Já vimos na parte, quando falámos da morfologia, há uns tempos atrás. Mas, em geral, eliminam detalhes, ruídos e filamentos de imagem, podendo consolidar objetos com relação indefinida entre si, por exemplo. Ou seja, filamentos podem desaparecer se fizermos uma abertura, ou pequenos buracos podem desaparecer se fizermos um fecho. E assim sucessivamente. Portanto, não acrescenta nada. Isto que falámos aqui foi simplesmente uma formalização da ferramenta e uma notação mais simplificada. Pronto. E termina aqui esta sessão.